E eu aqui queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. O pessoal que fez o Faço Parte nessa última turma, não pode participar porque já sabe as respostas, porque a gente já falou um pouco disso no curso Faço Parte. Mas você que não estava, eu quero ouvir você agora. Eu quero que com uma palavra só, você me diga o que é feito nesse lugar, o que é fabricado nesse lugar. Uma palavra, bem fácil, não tem pegadinha, sem medo. Carro, muito bem. Moleza, ótimo. Próxima, o que é feito nesse lugar? O quê? Sapato, calçados, está tudo certo. Ótimo. Viu? Não tem pegadinha, fiquem tranquilos, está tudo certo. Agora, que mais fácil, né? O que é feito nesse lugar aqui? Uma palavra só. Alimentos, carne, isso. Tá certo? Tá certo, tá certíssimo. Boa. Com uma palavra, o que é feito nesse lugar? E agora? A conexão espiritual é duas. É uma palavra só. O que é feito nesse lugar? Adoração. Uma parte do que a gente faz nesse lugar é adoração, mas não tudo. Oração é uma parte também, a gente faz outras coisas. Fé é algo que a gente cultiva nesse lugar. Sabe qual é a resposta mais exata? Talvez ela surpreenda um pouco vocês. Sabe o que se faz nesse lugar? Discípulos. O que se faz nesse lugar, biblicamente, é discípulos. Quando Jesus veio, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou, antes de subir ao céu, ele deu só uma tarefa para os seus seguidores. Vão e façam discípulos. E as igrejas servem para cumprir essa tarefa dada por Jesus. De tudo o que nós vimos semana passada, e nós vamos ver hoje, se tivesse que escolher apenas uma coisa, eu gostaria que vocês lembrassem e guardassem mais coisas, mas se tivesse que escolher apenas uma coisa para vocês lembrarem e guardarem, eu diria para vocês, guardem isso aqui. Anota, tira foto se possível, mas não esquece isso aqui. Pessoal, por favor, se conecta aqui comigo agora. Deixa eu dizer isso para vocês da forma mais clara possível, e isso é importantíssimo para a espiritualidade cristã. Você não foi chamado por Jesus para ser apenas um frequentador de igreja, para ser só um consumidor de espiritualidade. Você é chamado por Cristo a ser um discípulo dele, um seguidor dele. Ah, Jorge, mas qual é a diferença entre ser um frequentador de uma igreja, um consumidor de espiritualidade e um discípulo de Jesus? Deixa eu explicar isso para vocês. Quando Jesus estava aqui de forma física no nosso mundo, ele tinha literalmente milhares de pessoas que o seguiam, milhares. Na multiplicação de pães e peixes, por exemplo, nós temos o relato que naquela ocasião ali existiam 10.000 homens, fora mulheres e crianças. Na multiplicação de pães e peixes. Então, literalmente, onde Jesus estava, tinha milhares de pessoas que estavam ouvindo suas palestras, milhares de pessoas que estavam experimentando seus milagres. Agora, Jesus teve milhares e milhares de discípulos? Não. Jesus tinha 12 que eram principais, e talvez mais algumas dezenas de discípulos. E qual que era a diferença? Olha só, de todas essas pessoas que vinham, ouviam, viam milagres, viam prodígios, experimentavam a presença de Jesus, algumas entre elas, realmente confiaram que Jesus era quem ele dizia ser, que ele realmente era o Messias, confiaram que realmente esse Jesus era o Cristo esperado por séculos, o Salvador da humanidade. Eles realmente confiaram que eles eram pecadores
e que significava que eles estavam naturalmente desconectados de Deus, e que nada que eles pudessem fazer, por mais bonzinhos que eles fossem, iria reconectar com Deus, mas que Jesus era o Salvador, que de alguma forma iria conectá-los com Deus. Depois ficaram sabendo que era através da sua morte e sua ressurreição. Confiaram nisso, e mais, eles fizeram mais uma relação que é muito importante. Perceberam que se Jesus era quem ele disse que ele era mesmo, então a vida deles não era mais deles, era de Jesus. Porque eles tinham sido criados através dele e tinham sido salvos por ele. Esse Jesus pagou o preço da vida deles, e agora a vida deles não era mais deles, era de Jesus. E eles viveram uma relação de fé e de obediência com esse Jesus. Eram pessoas que realmente ouviam o que Jesus tinha a dizer e acolhiam aquilo como palavra do próprio Deus, colocavam seu coração naquilo e buscavam obedecer aquilo. Eram pessoas que diziam assim: poxa, eu naturalmente, eu não queria perdoar todas as pessoas, mas ele está falando para mim perdoar todas, então eu vou buscar perdoar todas. Naturalmente, eu queria amar só as pessoas que também me amam, eu só queria amar as pessoas agradáveis. Mas ele está falando para mim amar até os inimigos, então eu vou buscar fazer isso. E eu vou buscar viver a vontade dele para a minha vida financeira, para a minha vida sexual, para toda a minha vida. E eram pessoas que realmente buscavam obedecer, e mesmo sabendo que elas iam cair, sempre que elas caíam, elas pediam perdão para esse Jesus, e recomeçavam a sua caminhada de obediência, porque o seu grande objetivo não era só aplaudir a Jesus e admirá-lo, era ser o mais parecido possível como ele. Na série The Chosen, que a gente baseou a arte, uma série que fala sobre os discípulos de Jesus, aparece de uma forma muito interessante Jesus dizendo: a única coisa que eu espero de vocês é que vocês busquem ser como eu. Então os discípulos pegavam aquela palavra, estavam no meio daquela multidão, mas eles pegavam aquela palavra, obedeciam, se submetiam a ela, tentavam viver aquilo, e de repente, sabe o que acontecia? Eles começavam a olhar para trás e perceber: caramba, eu não sou mais o mesmo do que eu era 6 meses atrás. 6 meses atrás, 1 ano atrás, nessa situação, eu teria estourado e teria xingado aquela pessoa. Mas hoje eu consegui responder com paciência e maturidade. Isso é o que Jesus está fazendo na minha vida. Ou seja, são pessoas que com o passar do tempo começaram a olhar para trás e viram que Jesus estava transformando as suas vidas em todas as áreas. Isso aqui a gente já falou muito na semana passada. Você pode dar uma assistidinha, quem não estava semana passada, relembra, a gente falou muito disso. Hoje, eu quero falar de mais um ingrediente do discipulado. Do que é ser discípulo. Segundo, aliás, o terceiro e último ingrediente. Olha só, Lucas 9, 1-2, nós encontramos o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só que interessante. Chega um momento da vida dos discípulos, e nem foi muito lá na frente, eles já estavam andando um pouco com Jesus. Jesus reuniu os 12 principais discípulos e disse: pessoal, agora vocês é que vão continuar a minha missão. Vocês sabem o que eu tenho feito? Sabemos. Eu tenho feito o quê? O Senhor tem falado do reino de Deus, o Senhor tem conduzido pessoas até Deus, o Senhor tem feito sinais, maravilhas, e tem ajudado pessoas a se conectarem com o Pai. Ótimo. Agora, vocês vão formar duplas e vocês vão. Agora é vocês que vão ensinar as pessoas. É vocês que vão conduzir as pessoas. É vocês que vão realizar esses sinais e maravilhas. Você já imaginou o que seria isso? Na série, eu vi essa cena faz pouco tempo. Mostra os discípulos realmente agora com frio na barriga, pensando: nós, a gente ensinar, mas a gente sabe tão pouco. Vocês, porque vocês sabem pouco, mas tem algumas pessoas
que sabem menos ainda. Vão lá. Mas a gente não tem essa autoridade, não, eu vou dar autoridade. Mas a gente não sabe se vai dar certo, não, eu vou estar com vocês. Mas vão, é com vocês. Porque um dia eu não vou estar mais aqui e é vocês que vão continuar essa obra. Esse frio na barriga eu já senti uma vez. Deixa eu contar para vocês. Uma vez, estava na faculdade de teologia, e a gente aprende muitas coisas. E a gente tinha, na faculdade de teologia, aula de evangelismo. Evangelismo é quando a gente aprende a ensinar a verdade mais essencial de Jesus para as pessoas. Especialmente pessoas que não estão vivendo realmente conectadas a Deus. E a gente tenta incentivá-las e conduzi-las a um compromisso com Cristo. Né? Isso chama evangelismo. Uma pessoa que está desconectada de Deus e você vai falar de Jesus, conduzindo ela a um compromisso com Jesus. A gente teve aula sobre evangelismo. E a aula foi muito boa. Era um palestrante de fora, a gente gostou bastante da aula, ele era extremamente didático, tinha uma experiência muito legal e a gente estava curtindo a aula. Chegou um momento que ele olhou para o relógio e disse: pessoal, agora é 15 para 6, quase 6 horas da tarde. Vocês têm 45 minutos para irem até o alojamento, pegar o que vocês precisarem e vão voltar aqui porque a gente vai de ônibus até o centro da cidade. E vocês vão pegar esses montinhos de panfletos aqui, vocês vão falar de Jesus para as pessoas que estiverem na cidade. Alguns de vocês vão na rodoviária, outros de vocês vão na praça, e vocês vão abordar desconhecidos para falar de Jesus. Eu vou dizer para vocês que veio uma centena de borboletas na minha barriga. E eu pensei, eu tenho 45 minutos para arrumar uma boa desculpa para mim não ir. Acho que vai dar. Mas eu não consegui. Não consegui. E 45 minutos depois eu estava lá, com as minhas coisas, eu e a minha dupla. E foi uma experiência muito legal. Foi muito interessante ver o que Deus fez naquela noite. Eu penso que algo assim as pessoas sentiram naquele momento. Você já imaginou? Se eu dissesse: pessoal, estamos falando sobre evangelismo, então agora pega suas coisas, fechamos aqui a igreja, acabou o culto, vocês vão formar duplas, uma dupla vai lá na rodoviária, outra dupla vai lá no aeroporto, outra dupla vai lá no hospital, na sala de espera, e vocês vão falar de Jesus para as pessoas. Como é que vocês iriam se sentir? Tranquilo? Tranquilos? Que bom, porque a gente vai. Estou brincando. Será? Estou brincando. Já pensou? Isso Jesus faz com eles. Jesus está dizendo: vão. Semana passada a gente falou que o discípulo vem, ouve e pratica. Aqui a gente está falando os discípulos vão e cumprem a missão de Jesus. Discípulo é aquele que ouve, pratica, e aquele que busca fazer diferença onde está, com os dons que Deus tem lhe dado, com as habilidades, com os recursos e com a influência. E que busca falar do reino de Deus para as pessoas, conduzindo elas a Deus. Ah, Jorge, mas esse chamado era só para os 12 apóstolos, não era não. Um capítulo depois, Jesus chama 72 discípulos, olha lá em Lucas 10, 72 discípulos e dá a mesma tarefa. E em Atos nós vemos todos os discípulos, muitos deles anônimos, fazendo a mesma coisa. Esse chamado é para você, é para mim, é para todos nós que queremos ser seguidores de Jesus. Nós somos chamados a não só ficar sentados num banco de uma igreja, mas nós somos chamados a buscar praticar aquilo que nós ouvimos de Jesus. E somos chamados a fazer diferença todos os dias no mundo em que Deus nos colocou. Você é chamado a ser um discípulo de Jesus e representá-lo no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, com os seus familiares, mesmo aqueles que são chatos. Você é chamado por Jesus a ser sal da terra, a luz do mundo, aonde você for. E quando eu estava pensando em exemplos para dar para vocês, eu pensei em alguns exemplos de pessoas extraordinárias que fizeram coisas grandiosas. Mas eu pensei, não é isso que talvez o pessoal precisa.
eu pensei em dar alguns exemplos bem simples e práticos de pessoas daqui da comunidade. Eu não pedi autorização para ninguém, por isso eu não vou citar nomes. Mas existe um certo nutricionista forte aqui na nossa comunidade, que hoje não está, que atende pessoas que não têm condições financeiras de graça. E eu já encaminhei algumas pessoas para ele. Por quê? Porque ele entendeu que ele é um discípulo de Jesus. E as habilidades que ele tem não são só para ganhar dinheiro, mas são para ajudar pessoas e fazer diferença, cumprir a missão que Jesus deu de fazer diferença. Dá para entender? Eu vou dar um outro exemplo. Existe uma certa esposa de um nutricionista forte que trabalha com marketing digital, que decidiu usar as habilidades dela para levar as mensagens aqui da Milk o mais longe possível para o maior número de corações que puder. E ela não cobra isso. Hoje ela gerencia as nossas páginas. Porque ela entendeu que os dons que Deus deu para ela é para servirem o reino de Deus. Eu já tenho desafiado e incentivado algumas pessoas da comunidade aqui a usarem o seu trabalho, não só como uma forma de ganhar recursos financeiros, também serve para isso. Mas será que o seu trabalho não pode ser mais do que isso? Será que você não pode usar as suas habilidades para servir pessoas, ou servir o reino, para que mais pessoas conheçam a Jesus, ou para que mais pessoas, de alguma forma, tenham uma vida melhor? Eu poderia citar aqui muitos exemplos. Existe um certo luthier barbudo, que eu não vou citar nomes, que há mais de ano tem consertado os equipamentos e alguns dos instrumentos aqui da igreja sem cobrar nada. E assim eu poderia falar de muitas outras pessoas. Mas o teu trabalho pode ser usado por Deus. Agora você imagina, como é que chega aquela pessoa que precisa de uma consulta, vamos dizer, e está sendo atendida de graça. E de repente ela chega no final da consulta e diz: por que você está fazendo isso? E de repente aquela pessoa diz: porque eu amo a Jesus. Eu estou fazendo o que eu acho que Ele quer de mim. Você já parou para pensar que muitas das pessoas que a gente convive todos os dias não leem a Bíblia e não vão numa igreja, mas elas têm contato com a gente? Você já parou para pensar que nós podemos ser a Bíblia que elas leem? Nós podemos ser o contato que elas têm com o amor de Deus. Não só isso. A Bíblia nos chama, Jesus nos chama, não sou eu, a literalmente conduzir pessoas a Deus. Não só talvez convidando pessoas para o culto, que é ótimo e continuem, mas também falando da nossa história de Jesus com essas pessoas. Tenho desafiado algumas pessoas aqui da comunidade a começarem de repente um grupo de estudo bíblico, mas não convidarem pessoas que já vão aqui na igreja, nem muito menos pessoas que já vão em outra igreja. Isso não se faz. Mas convidarem pessoas que não vão na igreja para ouvir da palavra, para ler a Bíblia. Já pensou? Pessoas que de repente vão dizer assim: não, mas eu não sei muita coisa, mas você sabe mais do que muita gente. Por que você não convida essas? Gente, diante dessas borboletas no estômago, Jesus vai ajudando os discípulos. Primeira coisa que ele diz é: e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Com isso, Jesus estava simplesmente dizendo: dependam de mim, eu vou estar junto. Talvez vai ser difícil, vai ser desafiador, talvez a sua língua vai enrolar na hora que você tem que falar alguma coisa, mas eu vou estar junto. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Jesus está falando: vocês vão cumprir a minha missão do jeito que eu faço, de forma relacional. Não fiquem de casa em casa. Se acharem uma casa onde vocês podem se hospedar, na época não tinha hotel, fiquem lá, cultivem relacionamento com aquelas pessoas.
Cultive relacionamento com pessoas que não conhecem a Jesus, para que de alguma forma, através de você, elas possam conhecer. Convida alguém para sua casa, para comer lá, para ter uma tarde, uma noite lá. Se não o receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Jesus está dizendo, olha, e se te rejeitarem, né? Se zombarem da tua cara, se não fizerem caso daquilo que você faz, não se preocupa. Sacode a poeira. A sua parte você fez. E quando ele disse como testemunho contra eles, ele está dizendo, quando essas pessoas que ouviram de mim, através de você, chegarem um dia lá no grande julgamento, essas pessoas não vão poder dizer para Deus, é que eu nunca ouvi falar. Nunca ninguém me disse nada. Deus vai dizer, você ouviu, mas você escolheu não acolher essa palavra. Gente, todos nós somos chamados a fazermos da missão de Jesus a missão principal da nossa vida. Deixa eu dizer para vocês, grava isso também, por favor. Você não é um enfermeiro, um médico, um advogado que por acaso é um discípulo de Jesus também. Você não é um empresário, uma bancária, um agrônomo, um fisioterapeuta, um psicólogo que por acaso é um discípulo de Jesus. Não. Nós somos, você é um enfermeiro, um discípulo de Jesus, que também é um enfermeiro. Um discípulo de Jesus, que também é um engenheiro. Um designer, um bancário, ou seja lá o que for. O que eu quero dizer com isso é que o chamado principal da nossa vida não é a nossa carreira profissional. E às vezes a gente se ilude pensando que a nossa vida se resume à nossa profissão. O que Deus tem para ti é muito maior do que a tua profissão. Deus te chama a ser um discípulo dele. A tua profissão é uma parte disso. Mas a tua vocação principal é continuar a obra de Jesus aqui nesse mundo como seguidor dele. Às vezes a gente confunde o meio com o fim. A profissão não é um fim, é um meio. Mas, o que será que aconteceria se a gente comprasse essa ideia? E se nessa noite as pessoas dessa comunidade, uma comunidade pequena em Chapecó ainda, se elas dissessem assim, não, eu vou viver como um discípulo de Jesus, de verdade. Eu vou fazer da missão de Jesus a missão principal da minha vida. O que aconteceria? Olha só o que a gente encontra no Evangelho. Assim, eles saíram e foram pelos povoados pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, então eles cumpriram, né? Eles cumpriram. Herodes, o tetrarca, que era um rei bastante perverso daquela época. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Gente, o ministério de Jesus já tinha começado, já havia muitas palestras, já havia muitos milagres, e em nenhum momento até então a Bíblia fala de que um governante maligno daquela época tinha ficado perplexo. Mas exatamente logo após do momento em que os discípulos cumprem o que Jesus os pede, isso desestabiliza o poder político ruim e maligno daquela época. Sabe o que isso significa? Por favor, se você se desconectou, conecta agora. Essa é uma das partes importantes, bem importantes. Significa que pode haver o pastor que vier na nossa cidade. Pode vir o maior líder espiritual do mundo morar em Chapecó. Isso não necessariamente vai provocar qualquer efeito na nossa cidade. O que pode realmente provocar um efeito na nossa cidade e mudar as estruturas sociais perversas de Chapecó? Discípulos de
de Jesus, realmente se comprometendo com o chamado que Ele nos dá. Isso muda a realidade. Trazendo para a nossa realidade aqui, eu vou dizer para vocês um compromisso que eu tenho. Toda semana eu me esforço e dou o meu melhor para trazer a melhor pregação que eu posso. Toda semana eu vou me esforçar para trazer a melhor mensagem que eu puder para vocês. Vou ler, vou estudar, vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Vocês sabem que eu faço. Mas não é isso que vai mudar a tua empresa. Não é isso que vai mudar o teu bairro. Não é isso que vai mudar um dia a nossa cidade, nem o nosso país. O que vai mudar? Nós nos sensibilizando com o chamado de Jesus e dizendo, é isso. Eu vou te seguir, Jesus, para valer. Vou ser um discípulo. A minha missão principal de vida é a tua missão. Eu estou assumindo ela para mim. Isso muda tudo. Não sei se você já reparou. Hoje nós temos um número cada vez mais crescente de frequentadores de igreja. Igrejas evangélicas no Brasil crescem. Será que o nosso país está melhor do que 5 anos atrás? As famílias estão melhores. Os índices de divórcio diminuíram. Os índices de corrupção diminuíram. Afinal de contas, nós temos bancadas evangélicas inteiras no nosso congresso. O país está melhor? Eu risco dizer que não. O que falta? Mais pessoas irem para a igreja? Seria bom. Mas o que falta são as pessoas que vão à igreja assumirem seu papel de discípulos de Jesus. Bom, o que muda a nossa cidade são pessoas comuns, como Pedro era, como Mateus era, como João era. Pessoas comuns como George é, como o Eiler é, como Elisandro é, como a Silvânia é, como a Alessandra é. Pessoas comuns que dizem, eu sou um seguidor de Jesus. A missão dele é a minha missão. Eu vou fazer diferença através do meu trabalho. Eu vou cumprir a missão do reino através da minha carreira. Eu vou cumprir a missão do reino através dos meus recursos financeiros, através da minha influência social. Eu vou cumprir a missão do reino através daquilo que eu já sei da Bíblia. Vou convidar meus amigos e vizinhos para irem em casa e estudarem a Bíblia comigo. Isso pode mudar realidades. Bom, primeiro passo de um discípulo é ter contato com Cristo. Mas isso e outras milhares de pessoas têm. O discípulo é aquele que, através do seu contato com Cristo, tem a sua vida transformada por meio da fé e da obediência e se engaja, fazendo da missão de Jesus a sua missão. Agora, deixa eu ler para vocês como essa história de Jesus com os seus discípulos termina. E aqui a gente tem uma última importantíssima lição. A gente lê o seguinte: ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Você imagina os discípulos chegando, animados, contando muitas histórias. E Jesus pega eles e diz, vamos para um lugar agora mais isolado, vamos ter um momento nós, vamos ouvir essas histórias com calma, vamos descansar, vamos nos refazer. Então eles vão para um lugar mais tranquilo. Mas, aí o relato de Lucas continua, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Todo aquele pessoal foi junto. E aí, o que Jesus vai fazer? Talvez a nossa expectativa é que ele dissesse para os discípulos assim, pessoal, vamos atender rapidinho. Não era para eles terem vindo, eu sei, né? Mas eles estão aqui, o que vamos fazer? Vai ficar chato, né? Então vamos atender eles bem rapidinho, vamos lá, todo mundo ajuda um pouco, e daqui a pouco a gente vai para nossa folga. Mas não é isso. A Bíblia fala que ele, Jesus, as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus acolhe eles de forma amorosa. Não de forma rápida, de forma apressada, vamos lá rapidinho que eu quero descansar. Não, não. Ele acolhe, fala, cura. E mais,
No final da tarde, os 12 aproximaram-se dele, diz a Bíblia, e disseram: manda embora a multidão. Agora, os discípulos não estavam com o coração do seu mestre. Tudo que eles queriam era dizer: Deus, chega de pessoas, chega de ajudar agora. Para mim já deu. Talvez o que estava no coração dos discípulos era dizer: já fiz a minha parte, já trabalhei, já fiz tudo que dá, agora deu, agora chega, agora quero um tempo para mim. Mas não é isso. Se nós somos servos e discípulos, não somos nós que decidimos quando a missão termina, é o nosso mestre e Senhor. E isso nos traz uma grande lição. Nosso chamado de ser discípulo envolve então ir e fazer da missão de Jesus a nossa. O impacto disso é muito grande. E a tentação de um discípulo sempre vai ser voltar à posição de simplesmente receptor. A minha tentação como discípulo de Jesus, a sua, sempre vai ser voltar a um papel de puramente espectador. Deixa, eu já fiz a minha parte, já ajudei um monte, agora eu quero focar em mim mesmo. Quero viver só como um consumidor, quero só receber, quero só absorver. Essa vai ser sempre a nossa tentação. E é sobre isso que a gente tem que, é contra isso que a gente tem que lutar. Você sabe, isso é realmente muito estimulado, até mesmo por causa da nossa cultura consumista. A gente está acostumado com isso. A gente vai no mercado, pega um produto que vai nos trazer alguma coisa. Se esse produto não está mais legal, a gente simplesmente troca de fornecedor. E muitas vezes a gente importa esse conceito e pensa que espiritualidade funciona do mesmo jeito, mas não funciona. Não funciona assim. Vida com Jesus não é simplesmente ir até uma igreja para a gente ter um produto espiritual que vai nos fazer sentir bem e quando de repente não está mais funcionando bem, a gente simplesmente troca de igreja. Não. Ser um discípulo de Jesus não é ser um espectador, um consumidor. E isso, essa tendência de voltar a essa posição também é estimulado porque hoje, em muitas igrejas, se vive algo que a gente chama de teologia coaching. Já falamos dela em outros encontros. Igrejas e pastores que simplesmente ensinam que o que Deus quer fazer na nossa vida é nos fazer feliz, é nos dar satisfação, realização, é nos trazer sucesso, é fazer de nós um vencedor nesse mundo aqui. E não é essa a promessa bíblica. Deixa eu falar para você de uma forma muito clara. O compromisso número 1 de Deus com a sua vida não é a satisfação, é a sua salvação e a sua santificação. Não é satisfação, é santificação. Tá para entender? E aí essas teologias, e por isso que muitas vezes essas igrejas estão tão cheias, é justamente por isso, porque elas estão indo a favor da nossa natureza, de novo, calmamente nos colocando só como consumidores de espiritualidade, frequentadores de uma igreja, não discípulo de Jesus. O discipulado vai na direção oposta, envolve arrependimento, envolve confissão de pecados, envolve luta pela obediência, e isso muitas vezes é bem difícil. Envolve muitas vezes o desconforto de ser trabalhado por Deus. O compromisso número 1 de Deus na nossa vida não é a felicidade. A felicidade é um subproduto. Provavelmente vai acontecer. Mas o que Deus quer fazer na nossa vida é nos levar à eternidade e nos santificar. E isso muitas vezes vai ser desconfortável. E talvez nesse momento você pense assim, talvez as perguntas de um discípulo seriam: por quê? Por que eu devo abrir mão do meu conforto? Por que eu devo abrir mão de ficar tranquilo em casa e pensar só em mim? Por que investir em pessoas que talvez nunca vão valorizar o meu esforço? Isso de fato provavelmente vai acontecer. Por que arriscar ser rejeitado? Ou seja, por que arriscar de repente falar de Jesus para alguém, falar da minha vida de fé com alguém e de repente ser zombado, ser menosprezado ou desprezado por causa disso? Se a gente perguntasse isso para Jesus, eu realmente creio que ele olharia para a gente com um olhar amoroso, porém firme que ele tinha, e diria algo do tipo: porque eu fiz isso e muito mais por você.
Eu abri mão do meu conforto. E não foi só uma noite no sofá. Foi a eternidade. A glória do céu. Eu abri mão por você. Eu abri mão de muito mais do que você possa imaginar. E fui até a cruz. Porque investi em pessoas que talvez nunca valorizem, porque eu fiz isso por você, pela sua vida. E vamos ser bem sinceros, muitas vezes você nunca valorizou exatamente o amor que eu tenho por ti. Talvez você faça isso ainda hoje. Por que arriscar ser rejeitado? Porque eu fiz isso por você, Jesus diria. E fui rejeitado, e rejeitado de uma forma que você nunca vai ser. Fui rejeitado, exposto numa cruz e morto de forma inocente. Mas eu fiz isso por amor a ti e valeu a pena. E para que outras pessoas que você conhece conheçam o meu amor, você de alguma forma precisa fazer isso por elas, mas muito menor. Lembra? Quer me seguir? Então tome a sua cruz e siga-me. Você precisa fazer o que eu fiz por você, mas numa escala muito menor, para que outras pessoas conheçam o meu amor por elas. É isso que Jesus diria. A nossa motivação não é as outras pessoas, nem o que a gente vai ganhar com isso, mas o amor que nós já ganhamos em Jesus. Nesse momento eu queria que você refletisse na sua vida uma pergunta muito importante que tem nos acompanhado nesses últimos 2 encontros. Você tem vivido como um consumidor de espiritualidade ou como um discípulo de Jesus? Seja muito sincero. E aí? 2. Decida fazer da missão de Jesus sua principal missão de vida. Não. Sua principal missão de vida não é sua carreira, não é diversão, nem é felicidade. É fazer da missão de Jesus a sua principal missão de vida. Assumir a missão dele, esse é o papel de um discípulo. Como isso? Decidido fazer diferença no mundo através da sua carreira, dos seus dons, dos seus recursos financeiros, recursos pessoais, habilidades, influência, tudo que você tem, decida fazer diferença com isso. Decida conduzir pessoas a Cristo, ajudando pessoas a conhecerem esse Jesus que você conhece. Não seja só parte da multidão, não seja só um frequentador de igreja, seja um discípulo de Jesus. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!